E aí, galerinha do quarto ano, tudo bom com vocês? Beleza pura, sem mistura? Aqui quem vos fala é o professor Rogerson do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa aula hoje de português com o assunto de sinais de pontuação. Estudaremos no livro de gramática, página 35 e 36, e no livro de português, página 43 e 44. Muito bem, garotinhos e garotinhas. Vamos lá. Sem mais delongas, sem perda de tempo e sem enrolação, como sempre, vamos direto ao ponto. Observem aí que as páginas estão sendo identificadas aqui no canto superior direito da sua telinha. Livro de gramática, página 35, 2 pontos. Pessoal, para que serve esse sinal de pontuação aqui, ó? Tá aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, né? Você vem escrevendo aqui, aí 2 pontos. Para que servem os 2 pontos? Olha aí, ó. São usados para, ó, 2 pontos. Indicar que alguém vai falar quando queremos dar uma explicação e iniciar uma enumeração. Você vai enumerar alguma coisa, 2 pontos, certo? Aí começa a enumerar algumas coisas, você vai listar, né, algumas coisas. Então, quando você quer indicar a fala de alguém, alguém vai falar, aí você, João vai falar 2 pontos, aí ele fala, certo? Quando quer dar explicação de alguma coisa e também iniciar uma enumeração, você vai enumerar várias coisas, né, listar várias coisas, Aí tem aqui o exemplo, ó. Fabiana disse ao pai, 2 pontos. Tá indicando a fala de alguém, né? Fabiana disse ao pai, 2 pontos. Aí, não quero viajar. Beleza, pessoal? Então, 2 pontos serve para isso, ó. Vai indicar que alguém vai falar, vai enumerar, começar a enumerar alguma coisa. Pode utilizar os 2 pontos, certo? Ou quando quer explicar alguma coisa, beleza? Muito bem. Pessoal, isso aqui é só com a prática, certo? Você vai ter que praticar, tem que ter a leitura para você começar a se acostumar. Onde é que você usa 2 pontos, onde é que não usa e tal. E coisa. Mas está aí a teoria, né? Pra gente entender. Travessão, pessoal. Travessão é esse tração aqui maior, né? Um pouco. Tem um tracinho menor, que é o hífen. E tem o traço maior, que é o travessão. Ó. Travessão. Para que serve o travessão? Indicar a fala de alguém. Olha, ó. Felipe, o que você está fazendo? Aqui é alguém que está falando, né? Alguém está falando. Felipe, o que você está fazendo? Então, quando você quer reproduzir a fala de alguém, você coloca o travessão, aí coloca a fala da pessoa, entendeu? Aí, ó, o Felipe aqui vai falar, nessa linha aqui, o Felipe está falando, ó. Então, você não está indicando a fala de alguém, coloca o travessão. Felipe, o que você está falando? Ó. Aí, travessão de novo. Estou fazendo a lição, mamãe. Então, nessa primeira linha, ó, você está indicando a fala da mãe de Felipe, tá vendo? Ó? A mãe de Felipe está perguntando para ele, Felipe, o que você está fazendo? Nessa segunda linha, o próprio Felipe está respondendo, estou fazendo a lição, mamãe. Entenderam aí? Travessão, você quer reproduzir exatamente a fala de alguém. Então, você coloca o travessão ali, certo? Muito bem. A vírgula, pessoal, ela é usada para separar as palavras em uma enumeração. A vírgulazinha, né? Quando você quer enumerar alguma coisa, listar várias coisas. Também você utiliza nas datas, para separar o nome da localidade. E um exemplo aí, ó. Comprei laranjas, ó, vírgula. Você está enumerando agora. Laranja, vírgula, maçã, né? Vírgula, banana e uvas. Beleza. Então você vai enumerando, ó. Laranja, vírgula, banana. Laranja, vírgula, maçã, nesse exemplo, né? Vírgula, bananas. Aí, como você vai encerrar, você não usa a vírgula novamente, né? Você não vai encerrar aqui, ó. São os 2 últimos, né? Aí você coloca a partícula de adição, e uvas, certo? Mas se não for as 2 últimas, ó, nas 2 últimas você utiliza o e no meio, né? Para ligar. Se não for nas 2 últimas, você vai utilizando a vírgula para separar, ó. Você está enumerando aqui, ó. Né? Laranja, maçã, banana, uva, tal. Certo? A vírgula serve para isso. E você dá uma pequena pausa quando você vai fazer a leitura. Você tem cuidado para não dizer comprei laranja, maçã, banana e uva. Dá uma pausazinha. Comprei laranjas, maçãs, bananas e uvas. Às vezes nós nos enganamos pensando que uma leitura bonita é uma leitura rápida, não é?
Às vezes a gente pensa, vou fazer uma leitura para eu mostrar que sei ler, eu tenho que ler rápido. Aí você engole vírgula, ponto e vírgula, ponto final, ponto exclamação, interrogação, engole tudo, né? Engolir, que nós costumamos falar, é que você não respeita, você não utiliza as pontuações da maneira correta, não utiliza as entonações vocais da maneira correta. Aí nós costumamos dizer assim, você engoliu tudo, né? Ou seja, leu sem nenhuma pontuação. E ler bonito não é ler rápido, é você ler obedecendo as pontuações, porque você consegue fazer com que o texto ele seja mais real para a pessoa que está ouvindo a sua leitura. Entenderam? Muito bem. Então você, quando for ler, tenha mais cuidado. Não queira ler rápido sem respeitar a pontuação. Se você está muito acostumado a ler e consegue ler rápido respeitando as pontuações, tudo bem. Se não, vá com calma, certo? Vá com calma, respeitando as pontuações direitinho, porque mesmo você lendo mais lento, mas se você obedece às pontuações, você vai ter uma leitura elegante, uma leitura bonita, certo? Por exemplo, comprei laranja, maçã, banana e uva. Eu sei ler, que eu leio rápido, peraí. Mas não fica mais legal se você ler assim, ó. Comprei laranjas, maçãs, bananas e uvas. Ficou até mais fácil de entender, ficou mais bonito, para que a pessoa consiga compreender melhor. Rapaz, realmente a pessoa sabe ler, ó. Obedece às pausas tudinho, né, das vírgulas, porque você tem que dar uma pausazinha na vírgula, mas não tão grande, porque nós vamos ver que tem uma outra pontuação que você dá uma pausazinha maior do que a vírgula. Então a vírgula é uma pausa suave, né? Comprei laranjas, maçãs, bananas e uvas. Entenderam aí a ideia? Muito bem. Vamos lá. As reticências, pessoal. Reticências são esses 3 pontinhos, né? Ó, 3 pontinhos. Para que serve a reticência? Vamos ver. Nós estamos aqui para isso, né? Indicar uma interrupção da frase. Quando você quer interromper a frase ali, puff, né? Como se fosse assim, dar um pisão no freio, pá, né? Ou emoção demasiada, uma emoção grande, uma grande emoção, aí você usa a reticência também. Olha o exemplo aí. As lembranças da casa da avó do vovô são muito fortes, vivas. Aí deu uma pausa, né? Você indicou ali a interrupção, mostrando uma emoção também, né? Uma emoção grande. As lembranças, no contexto aqui, você percebe que está querendo demonstrar o que? As lembranças. Então, uma emoção que você, quando você lembra da casa do vovô, então as lembranças da casa do vovô são muito fortes, vivas, certo? Então, reticências, uma interrupção ou emoção. Ponto e vírgula, pessoal. Aí você indica uma pausa um pouco maior que a da vírgula, entendeu? Ponto e vírgula, você tem uma pausa um pouco maior do que a pausa da vírgula, certo? É interessante que você pode pensar assim, você tem a vírgula e tem um ponto final, né? O ponto e vírgula é a junção, né, dos dois. Então, nem é um ponto final e nem é uma pausa curta. É uma pausa mais ou menos. Você nem está parando a frase e também não está dando aquela pausa curta da vírgula. É uma pausa um pouquinho maior que a vírgula, mas também não é final. É o intermediário, né? Vamos dizer assim. É entre a vírgula e o ponto final, tem um ponto e vírgula, né? Entenderam aí? Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Estes patins são bons, mas são caros. Aqueles são mais baratos, mas são fracos. Entenderam aí a pausa do ponto e vírgula? Ele tá como se fosse quase que listando assim algumas coisas, mas tem uma pausazinha maior, né? Como se estivesse separando em tópicos. Você até observa que é interessante, é como se tivesse 2 tópicos aqui, né? O tópico 1 e o tópico 2, ó. Estes patins são bons, mas são caros. Aqueles são mais baratos, mas são fracos. Tá vendo? Como se fosse 2 tópicos, né? Interessante aí, o ponto e vírgula ele dá essa ideia de uma pausa um pouco maior, certo? Muito bem. E vamos para as atividades, né? Utilize a vírgula corretamente, ó. Fui ao mercado comprar café. Ó a enumeração, ó. Tá enumerando, né? Café, açúcar, leite e manteiga. Os últimos 2 você utiliza o e, tá vendo? Para ligar os últimos 2, ó. Leite, manteiga. Os últimos 2. Então, se não for os últimos 2, você
coloca a vírgula. Tô colocando aqui bem destacada a vírgula para você visualizar, certo? Fortaleza, 15 de outubro de 2013. Ó, Fortaleza, vírgula, 15 de outubro de 2013. Rua da Esperança, vírgula, 68, vírgula, Vila da Alegria, tá vendo? Rua da Esperança, 68, Vila da Alegria. Gabriel trouxe coxinhas, empadas, canudinhos e brigadeiros. Coxinha, tá enumerando de novo, não tá? Ó, coxinha, empada, canudinho e brigadeiro, certo? Muito bem. Agora, ó, copie o texto. Aqui lembra que eu estou no livro de gramática ainda, página 35, questão 2. Ó. Copie o texto abaixo usando corretamente os 2 pontos, ó, 2 pontos e o travessão, né? Beleza, vamos lá. Ó. Ontem, quando a professora perguntou a Terezinha, ó, 2 pontos. Você está indicando, né, que alguém vai falar. Ó. Agora, a fala de alguém, ó. Minha filha, o que você vai ser quando crescer? Terezinha não teve dúvida. 2 pontos. Vai indicar a fala de alguém, ó. E aqui o travessão, vou ser grande, né? Tá vendo aí? Então você vai reescrever dessa forma que tá aqui, ó. Ontem, quando a professora perguntou a Terezinha, 2 pontos. Aí travessão, ó. Minha filha, o que você vai ser quando crescer? Aí Terezinha não teve dúvida, ó. 2 pontos. Travessão, vou ser grande, né? Porque o travessão tá indicando, né, a fala da pessoa. Que a pessoa tá falando ali. Entendeu? Muito bem, muito bem. Terceira questão, pessoal. Leia a piadinha, circule e escreva abaixo o nome dos sinais de pontuação que aparecem. Beleza. O descobridor, né? A professora perguntou para Jorge onde fica a América e o Jorge respondeu apontando o mapa. A professora então perguntou ao Pedrinho quem descobriu a América e Pedrinho responde: foi o Jorge, professora, né? Então é o seguinte, ó, você vai circular aqui, ó, tá mostrando, circulando os 2 pontos, travessão, ponto de interrogação, travessão, travessão, ponto final, 2 pontos, ponto de interrogação, aqui é 2 pontos, ponto de exclamação e tem a vírgula também, viu? Ó, tem a vírgula, certo? Então você coloca dessa forma aqui a resposta, ó. Entre parênteses, coloca os 2 pontinhos, aí escreve 2 pontos. Aí na outra linha, entre parênteses, coloca o ponto de interrogação e escreve na frente, ponto de interrogação. Na outra linha, coloca entre parênteses o pontozinho, que é o ponto final, e escreve ponto final. Na outra linha, coloca entre parênteses a vírgula e escreve o nome vírgula. Aqui está aparecendo um ponto, mas é uma vírgula, certo? Aqui é o ponto de exclamação, né? Que é aquele pontinho assim, ó. Parece um i de cabeça para baixo, né? Parece um i de cabeça para baixo, né? Muito bem. Ponto de exclamação e o travessão, né? Que é o tracinho maior. Travessão. Beleza? Muito bem. Livro de gramática, página 36. Vamos lá. Observe os sinais de pontuação abaixo e responda as questões. Aqui eu tenho uma vírgula, não é isso? Tenho ponto e vírgula. Tenho 2 pontos. Tenho travessão, né? E tenho as reticências. Certo? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Qual dos sinais devemos usar para interromper um pensamento ou uma frase? As reticências, não é assim? Ó, reticências. Coloca assim e escreve, né? Reticências. Entenderam aí? Show de bola. Qual deles devemos usar para dar uma explicação? 2 pontos, né? Vou explicar alguma coisa, então utilizo os 2 pontos. Certinho? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vamos entrar nessa parte dos sinais de pontuação 3, certo? Só para ver um pouco da teoria e na próxima aula nós vemos a continuidade aí, ó. Nós vamos ver aqui a parte das aspas, certo? São as aspas. Lembrando que existe aspas duplas e aspas simples, né? Mas nós estamos vendo aqui a aspa dupla, né? A aspa dupla. Beleza. Aspas e parênteses, vamos ver aqui nesse tópico, certo? Leia os poemas a seguir e observe nos versos os sinais de pontuação, beleza? Primeiro, poema, identidade. Ó. Às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes, sou o meu queridinho. Às vezes, sou moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador,
cowboy lutador, jogador campeão. Beleza? Então você observa aí o uso das aspas, ó. E ele vai explicar aqui, ó, as aspas indicam a fala ou pensamento de alguém, certo? Então a fala ou pensamento de alguém você indica ali pelas aspas também, certo? Exemplo, ó, o menino pensou: sou forte como o papai, certo? Sou forte como o papai. Então esse pensamento dele aí você coloca entre aspas. Se for uma fala também pode ser entre aspas, certo? Lembrando que para indicar a fala você também pode utilizar o travessão, né? Você geralmente vem lá os 2 pontos numa linha, aí na outra linha o travessão e indica a fala, né? Mas você pode usar as aspas também para indicar a fala ou pensamento. Tranquilo? Muito bem. Vamos ver o segundo poema aqui. Que medo de ir ao dentista. Que medo de ir ao dentista, ainda que seja um artista, da broca que chia e da anestesia. Eu tremo de ir ao dentista. Então os parênteses, pessoal. Esse é o símbolo, né, dos parênteses. Você consegue visualizar eles aqui, ó. Parênteses, certo? Muito bem. E aí você observa, ó. Os parênteses separam as palavras ou frases para dar explicação ou chamar a atenção. Você observa aqui que ele está explicando, ó, que medo de ir ao dentista, ainda que seja um artista. Está explicando, chamando a atenção, né? Está chamando a atenção aqui. Ainda que seja um artista, ainda tem medo de ir ao dentista, certo? Da broquichia, da anestesia e o tremo de ir ao dentista. Então ele pode dar aí uma explicação ou pode chamar a atenção, certo? Aí dá um exemplo aqui, ó. Ricardo, aluno do 4º ano, ó, tá explicando, tirou o primeiro lugar no campeonato de judô, certo? Então ele, para explicar quem é Ricardo, é o aluno do 4º ano, certo? Tá dando uma explicação aí quem é esse Ricardo, beleza? Muito bem. Notações léxicas, pessoal. Notações léxicas. Aí você diz: professor, que negócio é esse, professor? Tá aqui, ó. São os sinais que indicam a pronúncia correta das palavras, ó. Esses indicadores são chamados de notações léxicas, certo? Então, o que são as notações léxicas? São os sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. E aí você vai observar aqui todos eles, né, que estão listados aqui nesse capítulo. Lembrando que aqui nós já estamos no livro de português, ó, LP, livro de português, página 43, certo? Então cuidado aí para não se confundir, ok? O outro ainda era gramática, agora nós estamos iniciando no livro de português, página 43. Aí o seguinte, pessoal, ó, vamos ler aqui, ó. Quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós e lá meu avô Tião fez um robocão feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão, brincamos de montão até chegar a hora infeliz de voltar para casa, de partir. Mas eu disse antes de ir. Travessão. Foi o que ele disse, ó. Vou, mas volto logo, paçoca. Que era o nome dele. E vivemos muitas histórias, uma festança, que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança, certo? Aí ele diz aqui: as palavras destacadas no texto acima mostram alguns sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Esses indicadores são chamados de notações léxicas. Veja alguns sinais que utilizamos. Então, você vê nessas palavras destacadas tem algumas notações léxicas, né? Ó, algumas notações aí. Não simplesmente acentos em si, mas são sinais que vão indicar a pronúncia correta, né? Se você vai pronunciar de forma aberta, fechada, nasal ou não, beleza? Aí vamos observar essas notações léxicas, ó. Eu tenho o acento agudo, certo? Que é aquele acentozinho que vem em cima assim, ó. Beleza? Parece uma barrinha. Indica a pronúncia de som aberto. Então o agudo é a pronúncia de som aberto das vogais, certo? Som aberto das vogais. Aí exemplos, ó, chapéu, café, Piauí, óbvio, útil. Então você pronuncia de forma aberta, certo? Já o acento circunflexo você pronuncia o som fechado das vogais, ó.
Quais são as vogais? Todas? Não. É só do A, do E e do O. Então, quando você vai pronunciar an, e o. Entendeu? Ó? Em vez de você pronunciar A, E, O, você pronuncia an, e, o. Entendeu a diferença? Preste atenção na pronúncia. Ó. A, E, O. Som aberto. Fechado. An, e, o. Entenderam? An, e, o. Som fechado. Ó. Você e âmago. Tá vendo? Ó? Âmago e ônibus. Ônibus. Certo? Se fosse com acento agudo, por exemplo, só para você perceber a diferença, ó. Aqui seria pronunciado você. Olha aqui, ó, chapéu, tá vendo? Pé, você. Seria pronunciado você. Mas como é o acento circunflexo, é o som fechado. Você. E. Não é você. Essa outra palavra aqui, âmago, se fosse com acento agudo, seria pronunciado assim, ó. Âmago. Âmago. Mas não é âmago. É âmago. Ó. Âmago. Então esses sinais léxicos aí, pessoal, servem justamente para isso. Essas notações léxicas, que são esses sinais, né? Tem o acento agudo, tem o circunflexo, aí tem o tio e outros, para ajudar você a pronunciar a palavra da maneira correta, para você não ver a palavra escrita assim, ó, âmago, e pronunciar âmago. Você está fazendo a leitura, não sei o que, eu queria muito estar no âmago de Deus, ó. No âmago? Como assim âmago? É âmago. Então você tem que prestar atenção aí nas notações léxicas para pronunciar as palavras de maneira correta, beleza? E ônibus, ó, se fosse com acento agudo, olha como é que ficaria, ó. Ônibus. Não é ó, ficaria ônibus. E não é ônibus, é ônibus. Certo? Por quê? Porque tem um acento circunflexo, que é o chapéuzinho do vovô, né? Nós costumamos falar. Beleza. Muito bem. E eu tenho o tio também, pessoal. Lembrando que eu até já falei, né? Que o tio ele não serve para dizer que é a sílaba tônica. Ele serve para nasalar a pronúncia das vogais A e O. Certo? Então, ó, a pronúncia nasal. O tio está relacionado à pronúncia nasal. Quando o tio está em cima da vogal A ou da vogal O, então quer dizer que você vai pronunciar de forma nasal. Olha aí, ó. Não, nariz tampado, ó. Nariz tampado, tá vendo? Não, balões. Então você pronuncia de forma nasal. Não, balões. Beleza? E quando vem o cedilha é a letra C com um símbolozinho embaixo, né? Ó. Utilizamos abaixo da letra C apenas quando antes das vogais A, O e U, certo? Então quando é que você vai utilizar? Você vai utilizar o cedilha antes do E? Não. Antes do I? Também não. Você só vai utilizar antes do A, do O ou do U, entendeu? Então é tipo uma vírgulazinha, né? Não necessariamente uma vírgula, parece um rabinho assim, ó. Você tem o C, né? Aí parece um rabinho assim, certo? E coloca essa cedilhazinha embaixo do C, antes do A, do E ou do O, e aí ele vai ter o som de S, beleza? Tem o som de S. Porque já pensou se tu fosse pronunciar o nome caçador sem saber que esse cedilha tinha um som de S? Aí tu ia pronunciar cacador, ó, cacador. Porque tu aprendeu a juntar as letras, né, para formar as sílabas, ó, C-A-K, né? Aí ficaria cacador. Mas não tem uma cedilhazinha. Então se tem a cedilha ou cedilha, como você queira dizer aí, conforme você tem que entender o que é, né? Se é o cedilha ou a cedilha aí, não é o problema maior, né? Então se tem cedilha embaixo do C, então esse C, se está, para começar, você só vai poder usar cedilha se o C vier antes do A, do O ou do U. Então se vier assim, você vai pronunciar esse C com cedilha com som de S, caçador, certo? Beleza.
caçador. Ou então tem outro exemplo aqui, ó, moço ou açude, certo? Muito bem. E tem o hífen também, pessoal. Para que serve o hífen? Para juntar elementos diferentes em uma só estrutura. Aí ele pode ser usado para separar as sílabas, ó, estudo, certo? Pode ser usado para ligar palavras compostas, que tem dois radicais, né? Couve, flor, erva, doce, certo? Lembrando que algumas palavras que eram separadas por hífen com o novo acordo ortográfico, elas não são mais, né? Por exemplo, girassol, ó. Tudo junto, né? Tem doce, é uma palavra composta, né? Gira mais sol, só que não tem o hífen, que podia ser escrito assim, não era? Girassol, girassol, mas não, é tudo junto. Tá? Então você tem que, com o tempo você vai pegando esses macetes aí. Mas você tem que entender que o hífen ele pode servir para separar a sílaba, para ligar palavras compostas e ligar também o pronome ao verbo. Mandei-lhe, viu. Ó, aqui é o verbo, mandei, o lhe é o pronome. Então você vai ligar o pronome ao verbo. Ó. Então você coloca o hífenzinho aqui, ó. Aí viu, pronome não, o verbo ver, né? Vi, e o pronome ó. Então você coloca o hífenzinho para separar aqui, para ligar, né? Os dois, ok? Muito bem. Então vamos lá, né? Para algumas atividades, livro de português, página 44, ó. Leia o texto e responda as perguntas. Fim de semana na fazenda. Meu avô e minha avó. Tá vendo a diferença da pronúncia por causa do circunflexo e do agudo, ó? Meu avô, minha avó tinham me mandado buscar o pão na padaria que ficava na rua do Bem-te-vi, junto a uma doceria. Peguei carona com seu Samuca, que ia ao mercado comprar açúcar. Quando eu voltei, fui brincar com meu amigo Juca. Fizemos com o pão um sanduíche e tomamos também suco de uva. No fim da noite, caiu um aguaceiro e eu fui dormir com o barulho da chuva. Letra A de arroz. A de arroz. Que diferenças você consegue perceber entre as palavras avô e avó quanto à pronúncia? Então, com relação à pronúncia, qual foi a diferença que você percebeu aí? Muito bem, muito bem. Eu tô até ouvindo aí vocês dizendo, ó. Legal, né? Legal. É que avô tem som fechado, né? Fechado. E a vó tem som aberto, né? Muito bem, isso mesmo, certo? O avô tem o som fechado por causa do acento circunflexo e a avó tem o som aberto por causa do acento agudo. Tranquilo. Aí vamos lá. Vamos lá. Em que palavras do texto a letra C possui som de S, como em doceria? Lembrando que você tem que ir lá no texto, né? Aí você vai observar nas palavras açúcar e aguaceiro. O C tem o som de S. No caso de açúcar tem o cedilha. E no caso de aguaceiro não tem o cedilha. E mesmo assim tem som de S. Porque é o seguinte, ó. Aqui, pessoal, não tem o cedilha por quê? Porque o C está antes do E. Entendeu? E eu só uso o cedilha quando ele vem antes do O, do A, do O ou do U, não é? Foi isso que nós vimos no cedilha lá? Aqui, ó. Antes do A, do O ou do U. Entenderam aí? Muito bem. Letra C de cuscuz. Que sinal foi utilizado para ligar os elementos da palavra bem-te-vi? Ora, o hífen, não foi não? Hífen. Hífen. Certo? Muito bem. Letra D. Marque a palavra abaixo que possui a vogal A com som nasal. Se tem um som nasal, pessoal, tem que ter um tio, não é não? Tem que ter um tio, como na palavra pão. Aqui, ó. Irmão. Certo? Irmão. Marca essa daqui. Muito bem.
Questão número 2, página 44. Complete as frases de acordo com cada notação léxica. Em algumas palavras, o som aberto das vogais será indicado pelo acento agudo, certo? O som aberto, né? Nós não vimos? Som aberto, acento agudo. Como na palavra, aí você vai colocar aí a resposta que você quiser, porque é a resposta pessoal, né? Eu vou colocar aqui a sugestão, né, de uma resposta. Como na palavra café. Ó, café. Beleza? Em uma palavra composta, como, aí resposta pessoal também, você pode colocar palavra composta, couve-flor, né? Os elementos serão unidos pelo hífen, né? Couve-flor. Beleza. Em algumas palavras, o acento circunflexo, que é o chapéuzinho, que nós costumamos dizer, né, indicará o som fechado das vogais A, E e O. Muito bem. Letra D. Para a letra C ganhar o som de S antes das vogais A, O e U, devemos utilizar a cedilha, né? A cedilha, como em, posso colocar aqui, ó, moço, né? Ó, moço, antes do A, do O, do U. Então tá antes do O, moço. Entenderam aí? Muito bem. Coloque os sinais gráficos corretos nas palavras das frases abaixo. Ó. O irmão do meu amigo José. Aqui eu não sei o que é que vai ter de acento no de vocês, mas aqui você coloca um tio, ó, certo? O irmão do meu amigo José, acento agudo, vai de metrô, acento circunflexo, para a escola todos os dias, certo? O beija-flor, aí entre o beija e o flor vai ter o hífen, certo? Tem um acento agudo no E. Pássaro tem um acento agudo no A. Eu estou colocando assim maior para destacar, certo? Não precisa você colocar tão grande assim não. É um pássaro muito bonito que consegue polinizar as plantas enquanto voa. Beleza. Juliano tem um acento agudo. Bem saudável tem um acento agudo no A. E gosta de filé, tem um acento agudo no E. De peixe, purê, ó, acento circunflexo no E. Purê de batata e farinha de semente de abóbora. Abó tem um acento agudo aqui no almoço e tem um cedilha aqui no C. Seu único, no U tem um acento agudo. Problema tem um acento agudo no E na hora da sobremesa. Ele não, ó, tem um tiozinho no A, que é a pronúncia nasal. Resiste a um soufflé, som fechado, então você coloca o acento circunflexo. Soufflé de chocolate. E a um bolo de batata, coloca o hífen para separar o batata doce. Ou de fubá, acento agudo no A. Beleza? Muito bem. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá ok? Você tem aqui a atividade de casa, o livro de gramática, página 37 e 38, livro de português, página 45 e 46, e a palavra-chave manso, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, qualquer dúvida, pergunta aí ao tio Rogério, que ele está aí para esclarecer, beleza? Grande abraço, Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.